Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Literatudo. Hoje a gente tem uma tarefa e tanto pela frente, que é mergulhar fundo no pensamento de um dos maiores intelectuais do nosso tempo, Ailton Krenak, pelo livro dele A Vida Não é Útil. E é legal já começar dizendo que este não é um livro, assim, comum, sabe? Escrito do começo ao fim. Ele é, na verdade, uma coleção de reflexões, de entrevistas, palestras, e a maior parte foi compilada durante um período que marcou todo mundo, né? A pandemia. O momento em que o planeta foi forçado a pisar no freio. Exatamente. E é por isso que a nossa missão aqui vai além de um simples resumo. A gente vai tentar desvendar o pensamento radical do Krenak, tentar entender o que ele quer dizer quando questiona a própria ideia de ser humano, sabe? E também a nossa relação com o planeta. E essa crítica tão feroz a um sistema que parece que precisa consumir a própria vida para se manter. É um convite para chacoalhar as nossas certezas. O Krenak meio que nos pega pelo colarinho e força a gente a questionar verdades que a gente nem sabia que eram questionáveis. Tipo a própria ideia de humanidade ou de progresso. No fundo, o livro é um chamado mesmo, para despertar, para a gente tentar enxergar o mundo para além dessa lógica utilitária que domina tudo. Ok, vamos começar a desempacotar isso, porque a provocação já começa forte. A ideia central do Krenak é que o conceito de humanidade é, na verdade, um clube bem exclusivo. Quando a gente fala a humanidade, a gente não está falando de todo mundo, é isso. Exatamente isso. Ele argumenta que a gente criou uma espécie de casta, a tal humanidade com H maiúsculo, que se acha no direito de decidir o destino do planeta. E para esse clube existir, ele precisa de uma subhumanidade do lado de fora. E essa subhumanidade não é só os povos indígenas, os quilombolas, os caiçaras. É toda a vida que a gente abandona pelo caminho. Rios, florestas, animais. E esse caminho seria o que a gente chama de progresso, né? Essa marcha sem fim para um futuro que nunca chega e no percurso a gente vai largando tudo que não parece útil. É nesse ponto que ele usa umas imagens muito fortes para descrever a gente. Ele não alivia, não. Chega a nos chamar de praga do planeta ou uma espécie de ameba gigante. O que choca não é o insulto, mas a mudança de perspectiva. Ele pede para a gente se ver não como o protagonista da história, mas como um problema ecológico. Isso inverte tudo. Inverte completamente a narrativa ocidental. É uma crítica direta ao nosso antropocentrismo. Essa nossa mania de se achar o sal da terra. Krenak é bem direto nisso. A biodiversidade não ia sentir a nossa falta se a gente sumisse amanhã. E ele conecta isso de uma forma brilhante com a pandemia. Para ele, o vírus, ao mirar seletivamente nos humanos, foi quase como uma manobra fantástica do organismo da Terra para mandar um recado. E que recado seria esse? O recado da nossa fragilidade e da nossa desconexão. Ele aponta que o pânico, a correria por máscara, álcool em gel, respirador, tudo isso foi exclusivo do nosso mundo artificial. Enquanto a gente estava trancado em casa, apavorado, a natureza, ela seguia o seu curso. Ele dá até um exemplo muito simples e poético. O melão de São Caetano, que continuava crescendo no quintal dele, indiferente à crise humana. A ideia é que a economia virou essa entidade abstrata, invisível, que a gente usa para se aterrorizar. A gente liga o jornal e ouve. A bolsa caiu, o dólar subiu, o mercado está nervoso. É como se fosse um Deus invisível e temperamental que rege as nossas vidas. E ele abre esse capítulo com uma citação de um ancião do povo Lakota, que é um soco no estômago, é algo como quando o último peixe for pescado e a última árvore cortada, só então o homem vai perceber que não pode comer dinheiro. Isso resume tudo. Resume. E essa ficção econômica sustenta uma nova estrutura de poder. Krenak argumenta que hoje a gente não é mais governado por presidentes ou parlamentos. O poder real está na mão de grandes corporações. Elas operam numa escala global, não respondem a ninguém. Por isso que a ideia de uma revolução, nos moldes antigos, ficou obsoleta. Você lutaria contra quem? Como ele diz, seria lutar contra fantasmas. Certo. E ele critica os super ricos com seus bunkers. Mas isso não é um pouco contraditório? Se o sistema é tão inescapável, por que eles, que estão no topo, acham que podem fugir? O que o Krenak diz sobre essa psicologia da elite? Ótima pergunta.
Ele vê isso como a ilusão de controle definitiva. Os bilionários que constroem abrigos ou planejam ir para Marte, eles realmente acreditam que o dinheiro pode comprar um escape. Mas o Krenak aponta a falha fatal nessa lógica. Até o bunker mais tecnológico precisa de energia, e essa fonte pode ser desligada. No fim, a vulnerabilidade é de todos. Ele usa uma analogia fantástica com o astronauta do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ah, do tubinho. Exato. O astronauta está lá, flutuando no cosmos, todo poderoso na sua roupa espacial, mas a vida inteira dele depende daquele tubinho que conecta ele à nave. Se o tubinho se solta, ele está perdido no vazio. Nós, e até os bilionários, somos esse astronauta. Todos dependemos de conexões que são, no fim, frágeis. O risco é compartilhado. Essa ideia de conexões nos leva para um outro lugar do livro, que sai um pouco da crítica e entra numa outra dimensão, que eu achei fascinante. A dos sonhos. Ele fala em sonhos para adiar o fim do mundo. O que ele quer dizer com isso? Porque pra gente sonho é uma coisa tão pessoal, né? Quase trivial. Pois é, e aqui está uma das maiores quebras de paradigma que ele propõe. Para o Krenak, e para muitas culturas originárias, o sonho não é uma bobagem individual do subconsciente. O sonho é uma instituição. É um espaço coletivo de aprendizado, de orientação, é uma extensão da vida. Ele conta que em algumas comunidades, as pessoas se reúnem de manhã para compartilhar os sonhos. Não como fofoca, mas como um jeito de tecer os afetos, de trazer para a vida real as mensagens do mundo dos sonhos. E ele dá um exemplo concreto disso que é de arrepiar. A história do pajé savante, o Sibupá. Sim, uma história muito poderosa. 40 anos antes do livro, esse pajé sonhou que o espírito da caça estava furioso com a invasão dos brancos. E ele avisou que a caça ia sumir, que o povo ia passar fome. Era uma premonição vinda de um sonho. E décadas depois, foi exatamente o que aconteceu com o avanço do agronegócio no Cerrado. O sonho foi um alerta. É incrível pensar no sonho com essa seriedade, essa função social. E essa valorização do sonho parece revelar uma visão de mundo onde o ser humano não é essa maravilha toda, né? Não tem um destino glorioso garantido. De forma alguma. E isso fica muito claro em outra história que ele conta, a do Criador. Depois de criar o mundo, o Criador resolve voltar para dar uma olhada. Mas ele fica com receio e se disfarça de tamanduá, para passar despercebido. E o plano não dá muito certo. Não mesmo. As próprias criaturas dele, os caçadores humanos, o capturam para comer. Ele só consegue escapar porque 2 crianças o ajudam. E quando elas perguntam para o Criador o que ele achou da humanidade, a resposta de Deus é simplesmente, mais ou menos. Ah, não acredito, mais ou menos. Isso é genial. A resposta de Deus ser mais ou menos é de uma humildade, um humor que desmonta toda a arrogância humana. É brilhante. É brilhante. Revela essa ideia de que os seres humanos não vêm com selo de qualidade. A gente pode dar errado. É por isso que Krenak diz que o povo dele se filia ao rio, à montanha, às plantas. É uma forma de se aliar a outros seres, em vez de se convencer de que estamos com a bola toda. E essa humildade cósmica aparece em rituais como o de suspender o céu. O que seria isso, suspender o céu? É um ritual de canto e dança coletivos que tem o objetivo de ampliar os horizontes. Mas não só os horizontes humanos, e sim de todos os seres que compartilham aquele espaço. É uma prática para lembrar de um tempo em que o cotidiano era uma extensão do sonho. Um tempo, segundo ele, em que as pessoas talvez trabalhassem só algumas horas por dia e passassem o resto do tempo cantando, dançando, sonhando. O que é o exato oposto do nosso vício moderno em fazer coisas, em ser produtivo o tempo todo. Krenak diz que a gente está dopado por consumo e entretenimento e que isso nos anestesia, nos desconecta da Terra. E essa crítica vai até a educação. Vamos parar um pouco aqui. A ideia de que a educação é uma fábrica de loucura é uma acusação muito forte. É forte porque é para ser. Ele vê a educação tradicional como uma máquina que nos treina para reproduzir um sistema injusto. Em vez de transmitir uma herança de ancestralidade, de memória, a escola formata as crianças para operarem nesse mundo como ele é. E os pais, segundo ele, acabam terceirizando para essa instituição a formação dos filhos, e com isso abrem mão de passar adiante suas próprias histórias. E tudo isso nos leva ao coração do livro. A ideia que dá o título e que, para mim, é a mais radical de todas. A vida não é útil.
Quando eu li isso pela primeira vez, soou muito estranho. Como assim não é útil? A gente passa a vida inteira tentando ser útil. E é exatamente essa mentalidade que ele quer implodir. Para o Krenak, a própria tentativa de dar uma utilidade para a vida já é uma violência, uma redução. A vida não existe para servir um propósito, seja o progresso ou economia. Ele tem uma frase linda sobre isso. A vida é fruição, é uma dança, só que é uma dança cósmica. E a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Uma dança cósmica. Então, o que significa viver uma vida não utilitária na prática? Significa um convite para ter coragem de ser radicalmente vivos, em vez de passar o tempo todo negociando a sobrevivência. Ele conecta isso com a análise do Foucault em Vigiar e Punir. O capitalismo só nos considera úteis enquanto a gente produz e consome. No momento em que a gente para, por qualquer motivo, a gente vira uma despesa para o sistema. Viver uma vida não útil é se recusar a entrar nessa lógica. Mas como se faz isso? Parece quase impossível. Ele dá algum exemplo? Ele dá o exemplo mais poderoso de todos, o do seu próprio povo. A decisão dos Krenak de permanecerem às margens do Rio Doce, que eles chamam de Uatu, mesmo depois que o rio foi assassinado pela lama da mineração. Do ponto de vista prático, eles deveriam ter saído de lá, mas eles escolheram ficar. Não se trata de sobreviver, mas de atravessar a catástrofe junto com o rio, de partilhar o luto. A frase-chave dele é: quando aparecer um deserto, o atravesse, não fuja. Nossa, isso é de uma força. É uma lealdade a algo que vai muito além da própria sobrevivência. É o que ele chama de pisar leve. Exatamente. Ele contrapõe a filosofia ocidental do pisar duro sobre a terra, de deixar marcas, de dominar, com a filosofia indígena do pisar leve, bem leve. É uma dança, não uma marcha. E essa distinção é crucial. Sim. E para fechar, ele nos deixa com uma reflexão que é quase um soco. Ele diz que nossas pegadas no mundo já não são mais individuais. Somos o rastro de uma humanidade desorientada. E ele vai além. Diz que até um bebê, ao nascer hoje e usar produtos industrializados, já está, mesmo sem querer, predando o planeta. E aqui fica a provocação final para quem nos ouve. Se o sistema é tão abrangente que a nossa simples existência dentro dele já causa dano, e se as soluções individuais que nos vendem como consumidor orgânicos são, nas palavras dele, uma mentira bem embalada, onde é que a gente pode encontrar um ponto de partida para uma mudança real? Uma mudança que transcenda esse egoísmo de só salvar a si mesmo. Uma pergunta que fica no ar. Para quem quiser se aprofundar em detalhes, é só adquirir o livro Análises Literárias Completas 2026. O link de compra do livro está na descrição. Agradecemos a todos por acompanharem esta análise. E fica o nosso incentivo mais forte. Leiam a obra integral A Vida Não é Útil. Permitam-se sentir o impacto direto das palavras de Ailton Krenak. É uma daquelas leituras que realmente podem mudar a forma como a gente enxerga o mundo. Obrigada e até a próxima.